Graça e paz, meus irmãos. Você, meu amigo, que está acessando o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? E a todos que estão sintonizados aqui com a gente, o canal se propõe a estudos bíblicos, a material da nossa igreja aqui, da Igreja O Brasil para Cristo, da Vila Guaíra, em Curitiba, né? Então, eu gostaria que você continuasse acompanhando comigo. Hoje, esse vídeo aqui tem o propósito de falarmos sobre Hebreus, né? Estamos no estudo de Hebreus, hoje o capítulo 12, e eu espero que você goste, que você possa não apenas curtir, dar o seu like aí, também se inscrever no canal e deixar ativas as notificações para que você possa acompanhar todo o material que estamos produzindo, mas também que você seja edificado, tá? E além disso, né, curte lá, compartilha com as pessoas que você quer que conheçam a palavra de Deus, né? E vamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Afinal, essa é a vontade de Deus, esse é o mandado de Deus, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Hebreus, agora o capítulo 12. Vamos ao tema então desse estudo. Hebreus 12, você pode acompanhar comigo aí pela Bíblia. Ok? Preparar aqui uma tela para que você possa acompanhar até no teu celular aí comigo. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, que é o que eu pretendo falar hoje. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, ou em outra versão, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, ou disciplina a qualquer um que tem por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados ou vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então vamos nos ater a esse estudo. Então mostrar aqui os meios pelos quais Deus nos conserva no caminho da fé, né? Esse é o tema desse capítulo. Até talvez eu faça uma versão um pouco mais resumida, porém aqui nesse vídeo eu quero me aprofundar com você no conhecimento da palavra, tá? E que sejamos juntos edificados na presença do nosso Deus, amém? Esse é o propósito de cada estudo da palavra. Então esse capítulo, ele trata da possibilidade do cristão ficar deprimido.
Quem de nós nunca ficou deprimido, ficou triste, ficou agoniado, ficou entristecido com as lutas da vida, com aquilo que Deus permite a gente passar? Quem de nós nunca sentiu na pele a dor do sofrimento, né? Mesmo os cristãos, e Jesus deixou isso muito claro: no mundo tereis aflições. E certamente os apóstolos falaram sobre isso também, dizendo: olha, tenha por motivo de gozo o passardes por tribulações, né? Ou atravessar tribulações, vencer tribulações, porque ela produz para nós um fruto pacífico. E aqui vai ser colocado o fruto da justiça, né? Sendo produzido em nós. Qual é o fruto da justiça? A santidade. Todo aquele que é aperfeiçoado através das lutas, das tribulações, quer seja por castigo ou repreensão de Deus, como diz aqui o autor, né? Quer seja, Deus sempre tem um plano. Cada uma das provações que nós passamos, cada uma das privações e dores e sofrimentos que enfrentamos na caminhada com Deus, Deus tem um propósito melhor, que é o nosso bem, que é o nosso crescimento, que é o nosso amadurecimento. Então Deus sempre tem o melhor para nós. Mas eu e você precisamos aprender a suportar e a vencer essas dificuldades. Olhando para quem? Olhando para os exemplos de fé. Afinal, ele acabou de falar do capítulo 11 ali, de vários heróis da fé, e terminou dizendo: olha, contudo eles, sendo o que foram, não alcançaram sem nós o cumprimento das promessas, porque Deus tinha algo melhor reservado para ambos, tanto para eles quanto para conosco, né? Agora, na era cristã, depois de Cristo, nós podemos experimentar na plenitude as bênçãos. É óbvio que a plenitude total só conheceremos quando estivermos para sempre com o Senhor no céu, para sempre morando com Ele. Aí sim teremos toda a plenitude de bênção realizada, né? Mas ele termina dizendo assim, ou começa dizendo o capítulo 12: portanto também nós, eles alcançaram um bom testemunho, alcançaram um testemunho de que agradaram a Deus, que serviram a Deus. Portanto também nós, assim como eles enfrentaram lutas e suportaram, agora também nós. Chegou a nossa vez de estar na arena, tá? Você vai perceber aqui no estudo que o autor está falando como se nós estivéssemos numa arena olímpica, talvez, né? Ou como era naquele tempo, uma arena de gladiadores, né? Aonde havia ali naquele estádio corredores, havia lutadores, e precisavam se empenhar para vencer as suas lutas, vencer as suas batalhas. Então ele compara a carreira que nos está proposta, né, com uma maratona, com uma corrida que precisamos correr com perseverança, tá ok? É sobre isso que a gente vai falar, tá ok? Não é meu bordão, né, irmãos? Mas enfim, nós queremos falar a respeito disso. Então esse capítulo, ele trata dessa possibilidade, a possibilidade do cristão ficar deprimido em virtude das provas que enfrenta na sua jornada, né? Porém, aqui nesse mesmo texto, e nesse trecho ele já começa a falar sobre isso, ele ensina como evitar esse desânimo, como evitar o desânimo por causa das lutas e como vencer esse estado de depressão, de dificuldade, de tristeza, de abatimento e de desânimo. Ele fala aqui do peso ou do embaraço, depende da versão que você tem aí na tua Bíblia, né? Ele fala peso ou embaraço que nos oprime, que se enrosca na gente, ou do pecado que nos assedia de uma maneira profunda, né? Ele fala das dificuldades que surgem no âmbito cristão. E o autor aqui, ele teme que eu e você, os leitores a quem ele destinou a carta, obviamente, e também nós, porque a Escritura continua valendo, ela é eterna, né? Ele teme que possamos cansar e esmorecer, e que as nossas mãos se tornem frouxas para o serviço, que o desânimo faça a gente paralisar, esmorecer, retroceder, enfim. É sobre isso que ele está tratando aqui. Na vida de fé, na vida e na fé, vou corrigir. Na vida
cotidiana, e na fé é fácil começar com toda energia. É muito fácil você começar as coisas cheio de energia, começar um novo empreendimento cheio de energia, começar um novo ministério cheio de energia. É muito comum você começar na fé cheio de energia. O difícil é perseverar diante das dificuldades e diante de um possível desânimo. Diante de algo que parece maior do que a gente, é difícil perseverar, mas aqui, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando o exemplo dos heróis da fé, mas agora um superior a eles, este que é muito superior, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Olhando para Jesus, a gente consegue, olhando não apenas como quem está vendo o que Jesus passou, mas entendendo de que maneira ele venceu, tá certo? Vamos falar então sobre a necessidade da disciplina. Deixa eu preparar uma tela aqui. A necessidade da disciplina. A Bíblia mostra que Deus tem o seu caminho para salvar o homem deste mundo, né? A Bíblia mostra que Deus tem o caminho de salvação para salvar o homem. E também tem os seus caminhos, os seus meios para conduzi-lo através desse mundo. O escritor demonstra que a disciplina é essencial para a vida cristã e exorta seus leitores de modo enfático a evitarem a inconsistência moral, né? Primeiro a gente vê, deixa eu voltar aqui na outra tela que é mais fácil para você me enxergar. Então, aqui no versículo 1, ele coloca os heróis do passado, os heróis do Antigo Testamento. Eles são considerados agora como espectadores, como quem está olhando de fora. Eles já fizeram a parte deles, e agora estão olhando de fora como espectadores nesta arena onde eu e você estamos dentro dela. Portanto, também nós, ele diz, né? Então ele escolhe essa palavra, que eles são agora testemunhas. Eles são uma nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. É óbvio que as testemunhas que nós temos hoje não são Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não. Ele está falando aqui num sentido figurado. Quem são as testemunhas que nós temos hoje diante de nós? O próprio Deus é testemunha. Deus é testemunha, Satanás é testemunha, nossa família é testemunha, as pessoas que nos rodeiam são testemunhas, né? Porém aqui agora ele está falando sobre um caráter de testemunhas que nos inspiram, né? Então pense, nós rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Por exemplo, eu tenho a minha mãe, o meu pai, eu tenho os meus líderes, pastores, né? Eu vou citar aqui o Bispo Célio, o Bispo Celso Carneiro. Visto que nós temos uma nuvem tão grande de testemunhas, pessoas que olham para nós para observar nossas ações e reações, né? Não apenas pessoas, volto a enfatizar o próprio Deus e o inferno como testemunha. Então não faltam testemunhas. Agora também existem aqueles pequeninos que estão olhando para mim e para você, pessoas que olham para a gente como ícones de fé, né? Glória a Deus seja a glória quando alguém nos enxerga como um ícone de fé, né? Por exemplo, lá na igreja onde meu irmão pastoreia, o pastor Abner, a minha mãe congrega com ele, e lá a juventude chama a minha mãe, a pastora Abigail, de a lendária. Chamam ela de lendária. Por quê? Porque é um ícone de fé. Assim, então, depois de ele falar sobre os heróis da fé, sobre aqueles ícones de fé, agora eles estão como que testemunhas, né? Como espectadores bem qualificados, né? Como aquele pai que olha para o seu filho, a quem ele ensinou a fazer alguma coisa. Agora ele está na expectativa de ver se o filho vai desempenhar bem a função. Aí o filho consegue desempenhar com êxito, né? Olha todo alegre, contente, olha nos olhos do pai para perceber: o meu pai me aprovou. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, né? Não sou tão bom quanto gostaria, mas eu tenho o hábito de ensinar o Isaac, meu filho,
a fazer algum lance, a chutar de primeira, ou chutar forte, enfim. E quando a gente está brincando, ou quando ele está treinando com os meninos da idade dele, e ele faz algum lance espetacular, ou ele faz um gol, a primeira coisa que ele faz é olhar para mim, para ver como que eu estou respondendo à expectativa, ou como ele está respondendo à expectativa que eu tenho sobre ele. Assim, esta nuvem de testemunhas está diante de nós, está ao nosso redor, olhando quem nós somos e como fazemos, como agimos e como reagimos. Porque não apenas como agimos é importante, mas como reagimos às situações adversas da vida, né? A nossa reação fala muito de quem nós somos e de aonde está depositada a nossa confiança. Enfim, é isso que ele fala ali por primeiro. Esta nuvem de testemunhas está ao nosso redor. E ele cita então duas coisas que podem nos atrapalhar, né? Duas coisas que podem estragar tudo aqui, né? Deixa eu colocar a telinha aqui para a gente ver a necessidade da disciplina. Duas coisas são citadas aqui como impedimentos para uma boa corrida, né? A primeira é o peso ou os embaraços, né? A segunda é o pecado. O que é peso, pastor? Né? Peso é algo que normalmente não é errado. Peso é algo que normalmente não é errado. Embaraço é algo que normalmente não é errado, né? Na vida cotidiana não seria um erro, mas pode se tornar uma prisão, pode se tornar um atrapalho, pode se tornar uma distração, pode se tornar uma distração no foco, pode se tornar até mesmo, se a gente continuar dando razão, dando espaço, pode se tornar um lugar de pecado, né? Pode se tornar um pecado. Então, mas inicialmente não é. Por exemplo, o que é um peso, o que é um embaraço? É um hobby. Algo que você gosta demais a ponto de gostar mais desse hobby do que Deus. Amar mais esse hobby do que a Deus. Desejar mais esse hobby, mais esse passatempo do que a Deus. Nisso eu preciso vigiar muito. Nós precisamos vigiar muito. Temos que nos desfazer desse tipo de peso. Pode ser um namorado, uma namorada, né? Às vezes por causa do namorado ou da namorada, você dá menos atenção às coisas importantes e principalmente dá menos atenção a Deus, ao teu alvo em Deus, a teu propósito com Deus, à carreira que te está proposta. Você dá mais atenção a esse namorado, a essa namorada, ou a esposa, ou a filhos. Jesus disse, né, que receberia 100 vezes mais quem? Aquele que deixasse casa, pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e até mesmo a sua própria vida por amor dele. Esse receberia 100 vezes mais. Então, nós precisamos estar atentos. Pode não ser pecado ter um hobby. Não é pecado ter um hobby. O problema é quando esse hobby vira um Deus. Não é pecado ter um namorado, ter uma namorada. Agora, isso pode se tornar na tua vida um atrapalho e até mesmo um Deus, né? Certas amizades. Eu lembro que quando me converti de fato, quando me converti de verdade, de fato, de direito, o Espírito Santo chegou um momento e disse para mim: olha, ou agora você vai caminhar com eles ou vai caminhar comigo. Eu tinha um grupo de amigos do qual nós andávamos igual Mané Raimundo, meio na igreja, meio no mundo. E chegou no momento que Deus disse: basta, deixa de lado essas amizades, foca, primeiro eu, primeiro a minha vontade, né? E eu escolhi por Deus e não pelos amigos. Certas amizades não são benéficas, são maléficas, né? Passear em algum lugar, existe algum lugar que é proibido o crente estar? Segundo a Bíblia, não, mas segundo a direção que nós temos, particularmente dada pelo Espírito Santo, vão existir lugares que vão agradar a Deus e outros que não, né? Ou quer seja na maneira de se vestir, a maneira de se vestir pode ser um embaraço.
A maneira como você se veste, como você se apresenta, pode ser um embaraço. A maneira como você fala pode ser um embaraço, pode ser um peso. Temos que entender e discernir o que é peso e o que é pecado, ok? Mas estas coisas atrapalham na caminhada. Tudo aquilo que dificulta o crente a aceitar o caminho de Deus ou dificulta a correr nesse caminho é um peso. Coisas que não o atrapalhariam na vida cotidiana podem se tornar um peso numa competição. Por exemplo, nós temos uma carreira proposta por Deus, né? E é como se fosse uma corrida ou como se fosse uma maratona. Imagine só, eu sou colocado numa maratona, né? Não basta já a idade e o peso que eu tenho, sou colocado numa maratona e vou lá vestido calça jeans, camisa, né? Não tem cabimento algum, certamente eu não terei chance sequer de chegar, quanto mais de estar bem colocado, né? Precisarei estar adequadamente vestido para isso. Deu para entender? Eu espero que sim, tá? O segundo ponto é o pecado. O que é o pecado? O pecado que ele trata aqui não é aquele cometido por acidente ou sem intenção. Ele fala muito sobre isso durante toda a carta aos Hebreus. Você pode voltar em algum dos estudos anteriores. Eu dou maior explicação sobre o que é o pecado sem intenção, né? Mas aqui ele está falando daquele pecado que é deliberado, que é fruto da realização da vontade própria, de uma escolha, de uma decisão, né? Eu vou fazer a minha vontade e não a de Deus, né? E ele compara mais para frente com Jesus, né? Que Jesus mesmo na sua vontade chegou a dizer, na sua vontade devido ao sofrimento, chegou a dizer: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade, né? Que tipo de pecado é esse que ele está falando aqui, né? A palavra que é traduzida ali por tenazmente assedia, ou que tão de perto nos rodeia, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, a palavra ali no original é euperistaton. Claro, aqui está transliterado, tá? Euperistaton, que tem 4 possíveis traduções, né? 4 possibilidades de significado. Algo facilmente evitado, algo admirado, aí já tem a ver muito com o pecado. A gente lembra que quando Adão e Eva pecaram, a serpente apresentou para eles o fruto que era desejável aos olhos, né? Então era algo atraente aos olhos, né? Mas aqui no significado de euperistaton, né, a gente encontra aquele que facilmente cerca, é acossador, aquilo que facilmente cerca, facilmente enreda, facilmente engana, é algo perigoso no sentido de se afligir facilmente. Então eu prefiro e entendo que é nesse sentido que o autor está escrevendo ali, algo que facilmente cerca. O pecado que tão de perto nos rodeia ou tenazmente nos assedia, este pecado é algo que facilmente nos cerca. O pecado é excessivamente maligno, irmãos. Quando menos percebemos, estamos enredados por eles. Por isso é necessário vigilância. Seja qual for o significado exato, o pecado é o principal empecilho na corrida espiritual. E aí na sequência ele vem dizendo: corramos com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, a carreira que nos foi proposta pelo próprio Deus é um programa de Deus, é da vontade de Deus, né? É uma ação que requer esforço. Correr perseverantemente requer esforço, requer algo de nós. Nenhum atleta que pensa ser coroado com a vitória vai ganhar sem dificuldade, ou sem enfrentar os desafios, ou sem enfrentar as dificuldades de uma corrida. Por exemplo, já ouvi relatos de corredores que começam correndo
né, e o pé está com saúde e chega ao final de uma maratona, afinal são 42 quilômetros, a sola dos pés, a ponta dos dedos está toda cheia de bolhas, de calos que vão surgindo durante a corrida. E isso acontece com a gente na vida, irmãos, né? Vamos ter que correr com perseverança, sim, não desanimar, né? A carreira proposta ali no original é agônia. Aqui usada é uma palavra que denota conflito. Agona denota conflito, ou seja, na carreira tem a ver com o combate da fé, aquilo que Paulo fala, né? Acabei a carreira e guardei a fé, combati o bom combate. É o combate da fé que nós temos todos os dias. A corrida que está frisada aqui é uma prova rigorosa de resistência. Eu e você precisamos resistir no dia mal. De que maneira a Bíblia nos ensina a fazer isso? Resistir no dia mal, né? Orando em todo o tempo no Espírito, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, pés calçados e preparados no evangelho da paz. É estar devidamente preparado com toda a oração e súplica. É desse jeito que nós resistimos no dia mal e prosseguimos no combate da fé, né? É preciso combater, é preciso vencer, né? Nos está proposta, ou seja, não somos nós que escolhemos. Deus tem no seu programa que a gente passe por essas dificuldades, que nós sejamos repreendidos para que não venhamos errar e sejamos disciplinados quando erramos, né? Você já vai entender isso, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre estas coisas. Versículo 2, o que diz lá no versículo 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. De que maneira a gente consegue perseverar? De que maneira a gente consegue vencer o desânimo? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É impossível que eu e você continuemos a carreira proposta apenas na força própria. A gente não consegue prosseguir na carreira proposta por Deus apenas com boa vontade, apenas com força de vontade, né? Considere, diz ali o texto no versículo 3, considere o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhar firmemente aqui, um ponto fixo, né? Olhar firmemente sugere a impossibilidade de você olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, eu aqui várias vezes tenho que tirar os olhos que estão fitos aqui na câmera, mais voltados para onde eu gostaria que você conseguisse enxergar, para eu enxergar alguma anotação ou para enxergar alguma coisa que está aqui no computador, que está fazendo a transmissão. Então, volte e meia eu preciso desviar o olhar. Mas quando eu estou numa corrida, né, e eu sempre falo isso para o Isaac, se você quer correr mais rápido, olhe firmemente para o alvo, olhe para o final, olhe para a fita, olhe para o lugar que você tem que tocar. Ele tem mania de tentar correr olhando para a sombra. Ele tem só 9 anos de idade agora diminuiu um pouquinho, mas até ano passado, todas as vezes que ele ia fazer uma corrida, ele saía correndo olhando para a sombra. E eu dizia para ele, filho, olha para onde você tem que ir, não olha para a tua sombra, olha para o que está à frente, olha para o alvo. Então o autor está dizendo, não tem outra maneira de você vencer o desânimo, somente olhando para o alvo, né? Henry Ford falava e escreveu, né? Obstáculos são coisas que você percebe quando tira os olhos do alvo. O nosso alvo precisa ser Jesus. O nosso exemplo, o nosso modelo precisa ser Jesus, né? Em qualquer certame, em qualquer embate, né, nós precisamos de alvo, de meta, de objetivo. A meta final é essencial para a gente conseguir chegar. O escritor está exortando seus leitores a fixar seus olhares no mais perfeito exemplo de humanidade. Quem é o mais perfeito exemplo de humanidade que já existiu?
o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, este sim é o nosso alvo, é o nosso modelo a ser seguido, é o nosso exemplo. Deixa eu colocar aqui para vocês, compartilhar aqui uma tela com vocês. Autor e consumador. Autor, arkegon, né? Nós vimos em estudos anteriores o arquegós. O que significa o arquegós? Jesus é o arquegós da nossa salvação. Ele é o precursor, aquele que vai à frente, abre o caminho e diz: agora vem, porque eu já abri o caminho. É como um fundador, como autor, né? Também tem o significado de líder, de pioneiro da fé. Alguém pode dizer, mas Jesus não foi pioneiro da fé? Óbvio que sim, até mesmo os heróis da fé tiveram a fé que tinham, praticaram e exercitaram a fé, crendo no Messias que haveria de vir, crendo na promessa que haveria de se revelar, esperando pelo pioneiro da fé, né? E a segunda palavra é consumador, teleiotem, né? Teleios, perfeito, maduro, completo, né? Que tem a ver com a pessoa ou entre aspas, um animal que atingiu o máximo do seu potencial. Jesus é o humano que atingiu o máximo do seu potencial, tanto física como mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Jesus é o modelo completamente perfeito da fé. Jesus é o modelo completamente perfeito da fé. Louvado seja o nosso Senhor, amém? Ele é a nossa inspiração. Então, logo depois disso, ele cita ali o sofrimento de Cristo. A paixão de Cristo é vista como parte do caminho ao trono, né? O sofrimento pelo qual um atleta passa, né? Ele está visando o troféu, está visando o prêmio, está visando os lauréis da vitória, subir no pódio, o prêmio arrecadado, né, o patrocínio conseguido depois. Ele está com muitas coisas em mente. Valerá a pena esse esforço, né? Quando ele está lá no treinamento, quando ele está lá fazendo 500 abdominais por dia para manter-se em forma, seu abdômen firme, quando ele está fazendo mais uma corrida e treinando ali 10 quilômetros diariamente, para que no dia da prova ele consiga correr 42 quilômetros de uma maratona. E por vezes certamente ele se sente estressado, mas ele pensa no prêmio. Vai valer a pena, vai valer a pena, né? A cruz, o sofrimento aqui no caso de Jesus, a cruz é imediatamente ligada com a glorificação. Nunca é vista como um fim em si mesma, porque nesse caso seria apenas uma tragédia e não um triunfo. Jesus morreu na cruz para triunfar sobre os principados e potestades e os despojar e riscar toda a cédula que era contrária a nós. Ali Jesus venceu o diabo, ali Jesus venceu o pecado, ali Jesus venceu em favor da humanidade, para a remissão dos nossos pecados, né? Atrás de nós, ou seja, os que passaram, atrás de nós ficam exemplos magníficos, mas à nossa frente está alguém que vive e vive para todo sempre. Olhe firmemente para Jesus, o modelo perfeito da fé. Louvado seja o Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aí ele passa para o verso 3. Considerai, né? O que quer dizer essa palavra? Vamos lá. Considerai. Opa, eu quero achar aqui o 3, para a gente mostrar novamente. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Em outra versão diz, aquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerem a Jesus. Tá? O que significa esse considere? Da onde que vem essa palavra? Só um pouquinho. É mais difícil do que eu pensava. Considere. Considerai. Analogize. Analogizar.
Perdão, gente, vou ler novamente. Analogizaste. Analogizaste. Ou seja, tirar a soma, fazer uma avaliação cuidadosa, é uma linguagem matemática, né? Então tirem a soma, façam a prova real, né? E avaliem cuidadosamente, considerem Jesus, considerem como no lugar mais alto, né? Alta estima, alta consideração, né? Olhem firmemente, considerem, né? Analisem bem, cuidadosamente o que Jesus fez, de que maneira Jesus suportou e por que ele suportou e para que ele suportou, né? O propósito de fixar a atenção em Jesus Cristo é para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. O propósito de olhar para Jesus é para que a gente não fique desanimado em hipótese alguma. Quantas vezes eu já estive desanimado? Quantas vezes você já esteve desanimado? Mas cada vez que você estiver desanimado, olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para Jesus. Considere. O escritor sabia que eu e você temos uma tendência de nos desanimar facilmente. Só que esse desânimo não acontece de uma hora para outra. Ele é fruto de um relaxamento paulatino, né? O desânimo na fé, o desânimo em servir a Deus, o desânimo de vir à igreja, o desânimo de servir a Deus em algum ministério, porque existem pessoas que continuam vindo à igreja, continuam participando dos cultos, mas dizem, eu não quero me envolver em ministério, eu não quero me envolver em nada, eu não quero participar de festa, eu só quero assistir um culto, sabe do que? Eu vou ficar em casa, assistir uma palavra aqui em casa, porque eu recebo a mensagem e é gostoso, e eu não preciso disso, daquilo, daquele outro. Pessoas que estão desanimadas não do dia para a noite, é porque foi esvaziando, num relaxamento paulatino, daquilo que não pode se relaxar em hipótese alguma, né? A saída para essa tendência de relaxar paulatinamente e de cair no desânimo é uma atenção cada vez mais profunda no Jesus, em Jesus. A saída para essa tendência de viver desanimado é uma atenção maior no autor e consumador da nossa fé. Essa é a saída. Pastor, estou desanimado. A saída é: olhe para Jesus, busque ajuda, fortaleça as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Já chegamos lá, né? Já vamos chegar lá, né? Então, influenciado agora no verso 4 em diante, influenciado pela imagem do cristão que está na arena, o autor demonstra que a nossa luta é interna contra o pecado, mas também é uma oposição externa por parte daqueles que se opõem à fé, como a personificação do pecado. Ou seja, Jesus suportou aqueles que diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz. Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti, salva também a nós. Curou a tantos, agora não consegue nada em seu próprio favor, né? Aquela blasfêmia constante contra Jesus, aquela oposição dos pecadores. Tu dizes ser o Filho de Deus, você não é Filho de Deus coisa nenhuma. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz e salva-nos, né? Desafiando o Senhor, blasfemando contra Deus. Ali era a personificação do pecado, pessoas em pecado afrontando Jesus. O próprio pecado nos afronta. É uma luta constante contra o pecado, né? Mas eu e você podemos vencer em Cristo. E até que ponto a gente deve resistir o pecado? Até que ponto nós devemos resistir às opressões, às oposições e às tribulações? Até a morte. Ali no grego é mekris haimatos, até o sangue, até a morte, até a ponto de morrer. Você precisa resistir na fé, permanecer na fé, perseverar, olhando para Jesus até a morte. É assim que nos ensina o texto, é assim que nos ensina a palavra de Deus. A pergunta retórica aqui, agora no versículo 5, ele faz uma pergunta retórica. Vocês já esqueceram?
Vocês estão esquecidos do que diz a Escritura, e ele cita Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Vocês já esqueceram do que diz a Escritura? A exortação aqui é no sentido de não tratar levianamente a disciplina que eu e você precisamos ter, tá? É natural que a gente despreze a disciplina. Isso vem com a gente, vem no nosso DNA. É natural que a gente tenha repugnância ou medo da disciplina. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser corrigido, né? Isso nasceu conosco, a gente sente vergonha, a gente se sente inadequado, né? Então é natural, vem conosco, é isso que está dizendo aqui. Mas a Bíblia ensina a gente a ser diferente, né? Os homens não têm reconhecimento natural da necessidade da disciplina e perdem o ânimo quando são castigados. É isso que acontece. Ou você, quando está em tribulação, você fica animado? Não. Quando nós estamos em tribulação, a gente fica desanimado. Eu lembro de várias situações em que havia grandes privações dentro da minha casa, grandes privações na igreja, e aquela escassez me fez ficar desanimado, porque trabalhava todos os dias, orava todos os dias, buscava a Deus intensamente todos os dias, sem ver nenhum resultado. Isso vai desanimando a gente, vai dificultando. Mas continue olhando para o Senhor Jesus e não desfaleça o teu ânimo, o ânimo na tua alma, em nome de Jesus, né? E é preciso entender que a disciplina faz parte da vida. É preciso entender que na vida cristã, a disciplina que Deus faz conosco faz parte do processo pedagógico de Deus, faz parte dos planos de Deus para nos aperfeiçoar e para nos exercitar e para nos conduzir a um lugar que Ele tem para mim e para você, que é uma vida de santidade, para que sejamos participantes da sua santidade. É para isso que Deus nos conduz nesse caminho, né? Ali no verso 6, às vezes é difícil para a gente entender, né, essa pedagogia de Deus. É difícil entender, né? Mas a gente precisa entender a ligação entre a disciplina e o amor. Nós precisamos entender a ligação entre a disciplina e o amor. Isso é mais básico do que tudo. É uma compreensão que eu e você precisamos ter para entender como Deus trata o seu povo, como Deus trata os seus filhos, né? Quero ressaltar aqui algumas coisas importantes. Repreensão é diferente de castigo. Repreensão é diferente de castigo. O que é uma repreensão? Repreensão tem a ver com aquela advertência, com o intuito de cuidado, né? Por exemplo, eu vou chegar para um dos meus filhos e vou dizer: olha, cuidado com o fogão. Vou falar para o Isaac, que tem 9 anos. Cuidado com o fogão, cuidado com esse fósforo aí. Se você vai acender o fogo, cuidado para não se queimar. Isso é uma repreensão, né? Tem o objetivo de proteger, de alertar para o perigo, né? É uma repreensão, como aconteceu com Jesus, quando cura aquele paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, que já estava ali há 38 anos. Jesus cura ele e diz: toma a tua cama e vai para a tua casa. Mais tarde eles se cruzam de novo, e aí Jesus fala com ele assim: agora, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Ali Jesus está repreendendo, alertando acerca de que não volte a pecar ou não viva no pecado, né? Ou não se dê ao pecado, não se torne vítima do pecado, porque pode acontecer coisa pior. Isso é uma repreensão, né? Diferente do castigo. O que é o castigo? O castigo é aplicado como uma punição por alguma desobediência ou quebra da lei. Por exemplo, eu disse para o Isaac: não faça isso. Não vou,
algo que é comum. Não ande descalço dentro de casa. Por quê? A nossa casa tem piso frio e nós moramos numa cidade gelada. Então, facilmente, quem fica caminhando, né, no piso gelado pode acabar doente. E aí chega um ponto que eu já extrapolou a minha paciência de tanto dizer para ele: olha, põe o chinelo, se você não colocar o chinelo, eu vou te dar uma surra, se você ficar doente, eu vou te dar uma surra. Coisas que a gente fala para criança. E chega um dia, eu vejo ele descalço, vou lá e pego pela orelha e levanto ele, né? Ou dou umas cintadas na bunda para que aprenda de fato não fazer aquilo. Aplico o castigo com amor. Como assim, pastor? Está surrando o filho e levantando ele pela orelha com amor? Sim, amor pela saúde dele, amor pelo bem-estar dele, amor para que ele continue saudável e cresça saudável e não contraia nenhuma enfermidade. Este é o objetivo, né? E também ensinando a autoridade, a submissão à autoridade, a necessidade de compreender que pais dão ordens e filhos obedecem, né? Simples assim. Aqui é o que o autor está falando acerca de Deus, né? O castigo ou a disciplina que tem na sua origem o amor, que tem sua origem no amor, não é apenas punitivo, mas é sempre benéfico. Vou repetir. O castigo ou a disciplina que tem sua origem no amor não é apenas punitivo, mas é sempre benéfico. Ok? Voltando aqui. E aí ele vai para o verso 7, né? A aceitação da disciplina é possível somente quando temos plena compreensão do motivo por trás dela. A gente só aceita a disciplina quando consegue compreender qual era o motivo daquela disciplina, qual era o propósito final daquela disciplina. Aí nós entendemos: puxa, foi para o meu bem. Muitas vezes eu digo em público e falo: graças a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, porque sempre que foi necessário, eles tomaram a vara nas suas mãos, tomaram uma cinta nas suas mãos e me corrigiram. E me deram algumas surras com as quais eu aprendi o amor que eles tinham por mim. Aprendi a disciplina, aprendi o caminho correto, o caminho da vida e não o caminho da morte. Porque a Bíblia diz que aquele que não corrige a seu filho, o odeia. Aquele que não corrige seu filho, o conduz para a morte. Mas o que o corrige, o conduz para a vida, né? É assim que a Bíblia ensina. E se a Bíblia ensina assim, a verdade é esta, né? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, né? Então, o princípio que está aqui implícito no verso 7, né, é que o relacionamento determina o propósito da disciplina. Vou colocar aqui, para você ver comigo. O relacionamento determina o propósito da disciplina. O pai que negligencia a correção do filho é deficiente na sua capacidade como pai. E o filho que escapa a toda disciplina está perdendo sua filiação. Lembre que lá no texto que nós lemos, está escrito assim: se suportais a disciplina, sois filhos. Se você suporta a disciplina que Deus te dá, você está se comportando como filho e não como bastardo, né? Quando nós agimos como rebeldes, meu Deus, né? A ausência da disciplina reflete a categoria da pessoa, né? O que significa isso? Tá. No verso 8 é tomado o seguinte exemplo, né? Os filhos verdadeiros vão se submeter à disciplina do pai. E aquele que não o faz dessa maneira é chamado de bastardo, né? Quer ver um exemplo? Um exemplo são filhos que não honram um padrasto, né? Acontece, a mãe se separa do pai, casa com um novo companheiro e ele passa a ser o padrasto desses meninos ou destas crianças, enfim, é um exemplo, são meninos, tá? E esses meninos não respeitam o padrasto como o pai, né? Eles dizem assim: eu não preciso te obedecer, você não é meu pai,
né? Quem você pensa que é para me mandar? Você não é meu pai. Você não manda em mim, você não é meu pai. E sempre tem essa frase: você não é meu pai. Por quê? Porque ele não honra aquele marido da sua mãe, o seu padrasto, como deveria, ou como o pai, né? Ainda que não seja o pai geneticamente falando, né? É o tutor, é o cuidador, é o responsável, é aquele que está dispensando o amor de verdade. Mas se a criança, se o menino continua nessa atitude rebelde, né? Esse padrasto vai fazer o quê? Vai deixar para lá. Vai começar a tratá-lo indiferentemente. Não vai mais tratá-lo como filho. Não vai dar a ele direitos nem responsabilidades que um filho precisa ter, né? Ele vai tratá-lo com indiferença. É isso que acaba acontecendo no mundo, quando as pessoas pensam que podem tratar a Deus como bem entendem. Deus é um pai que se compadece dos seus filhos. Deus é o pai amoroso e misericordioso que se compadece dos seus filhos, mas que quando ama, os açoita, os corrige, os disciplina, né? Põe na linha, ensina o caminho que deve andar, né? Isso é um cuidado paternal, né? Agora, eu reajo sempre como quem não está interessado, né? Então eu abro mão do cuidado paternal, da proteção sincera, da orientação e direção. Afinal, ele não é meu pai, né? Assim acontece no exemplo que eu citei aqui do padrasto. Os meninos só desprezam. Chega o ponto que ele não vai oferecer mais cuidado paternal, não vai oferecer mais a proteção sincera, não vai oferecer a sua orientação e destino e direção. Afinal, eles são filhos de outro homem. Eu espero que você consiga entender isso que eu estou tentando demonstrar aqui para você. Chega o ponto em que o pai não se dá o trabalho de disciplinar. Nenhum pai se dá o trabalho de disciplinar um bastardo. Afinal, ele é filho de outro, né? Seja filho de Deus. Entenda, pela fé em Cristo Jesus, pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, eu e você temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus, né? A ausência da disciplina reflete a categoria da pessoa. O que significa isso? É muito fácil você reconhecer uma criança mal criada, ou uma criança sem educação, uma pessoa que não teve educação no lar. É muito fácil de reconhecer. Você no mínimo vai chamar de mal educado, né? Ui, que criança mal educada. Ui, que pessoa mal educada, né? Quem são os mal educados da nossa geração? Quem são os mal educados? São os rebeldes. O rebelde é aquele que é mal educado. Por quê, pastor? Porque o rebelde é sempre uma pessoa que tem problema de reconhecer e se submeter à autoridade, né? O rebelde é aquele que tem dificuldade em reconhecer e se submeter à autoridade, quer seja do pai, da mãe, do pastor, do juiz, do policial, do prefeito, do governador, do presidente, quer seja do professor. Esse rebelde é sempre difícil de conviver com ele. E nessa geração que a gente está enfrentando, que a gente está vivendo, a gente vê uma desconstrução do pensamento correto, uma desconstrução das figuras de autoridade. Prega-se que cada um faz o que bem entende, e o ser humano cada vez mais caminha para o caminho da rebeldia, para o caminho da autodestruição. É isso que está acontecendo, né? Voltando aqui ao principal, a verdadeira filiação envolve responsabilidades. A verdadeira filiação envolve responsabilidades, né? Todos nós, eu sou de uma família de 4 filhos, né? Somos 4 irmãos, e todos nós tínhamos alguma responsabilidade. Houve tempo que foi necessário fazer uma escala de quem ia lavar louça. Então segunda era um, terça era outro, na janta era um, no almoço era outro. Quem limpava a sala naquele dia, quem ajudava o pai carpir lá fora, enfim, sempre existiram responsabilidades, né? E uma casa bem ordenada sempre terá responsabilidade para os filhos.
Então a verdadeira filiação envolve responsabilidades. E cada um de nós precisa ser treinado através da disciplina para exercer e para viver e para cumprir com essas responsabilidades. Com licença um pouquinho, uma aguinha. Aí partimos para o verso 9. O escritor faz uma comparação entre a disciplina terrestre e a disciplina celeste. No verso 9 e no verso 10 ele está falando sobre isso, né? E aqui nessa comparação a gente aprende alguns princípios. Esse aqui é um princípio que está muito claro para mim. Filhos amam pais que usam a autoridade para guiá-los e corrigi-los, mas desprezam pais que têm pouca convicção e nunca discordam deles. O respeito às autoridades se constrói no lar, né? E aí o autor usa o título de Pai dos Espíritos para o próprio Deus nessa comparação, né? Os nossos pais são pais carnais, né? De carne e osso. Agora vem o Pai dos Espíritos. E numa linguagem bem básica e bem comum, né? Nós somos seres espirituais. Nós somos, como disse já algum autor, eu não lembro quem, nós somos um espírito com uma alma que habitamos num corpo, né? Isso é uma maneira simples de tentar explicar que nós somos seres espirituais, né? Nós somos espirituais. Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o nosso Pai, né? Principalmente mediante a fé em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que aos que não o reconheceram e não o receberam, a estes não têm direito de serem feitos filhos de Deus, né? São criaturas de Deus que precisam arrepender-se e conhecer Jesus, né? Então o título Pai dos Espíritos contrasta com a analogia humana, fala da natureza espiritual de Deus. Deus é espírito. Nós somos seres espirituais. Nós, eu e você, começamos a viver de verdade somente quando aceitamos o fato de que, num sentido espiritual, Deus é o nosso Pai. Então, o relacionamento que temos com Ele estabelece se Ele pode nos corrigir ou não, se aceitamos a sua correção ou não, porque de fato Deus vai corrigir. A tribulação virá, a provação virá, a dificuldade acontecerá, a provação em que nós seremos expostos durante a carreira proposta vai acontecer. Resta saber com que atitude nós vamos responder a essas provações. Numa atitude de filhos ou numa atitude de bastardos, né? Qual vai ser a nossa atitude? Fica aí a pergunta para você pensar, raciocinar sobre isso. Verso 10. Os nossos pais nos corrigiam conforme bem entendiam. Os homens são passíveis de falhas, por mais sabedoria que meu pai e minha mãe tivessem, por mais sabedoria ou falta de sabedoria que o teu pai e tua mãe tiveram, eles eram falíveis, eles tinham falhas, eles falhavam nas correções, mas eu entendo que os meus pais sempre me corrigiram para o meu bem, para o meu melhor. Mesmo que eu discordasse algumas vezes dele, eu não merecia aquela surra, eu não precisava daquela surra. Eu sei que eles sempre quiseram o meu melhor, mas eles são falíveis. Pais não são infalíveis. Porém, o Deus e Pai, o Pai dos Espíritos, o nosso Deus, esse sim é infalível. Ele é perfeito e aquilo que Ele faz é para o nosso próprio bem, porque Ele sabe qual é a disciplina necessária sempre. Deus sempre sabe qual é a disciplina necessária. Cabe a nós entendermos, compreendermos, discernirmos qual é a disciplina do momento. Para que, Deus? Para que eu estou passando por isso? Deus, me tira desse desânimo, pelo menos. Eu vou passar, eu vou triunfar, eu vou avançar, mas não deixe esse desânimo permanecer em mim. O nosso Deus sempre vai nos ajudar, como o Pai. Naquele momento que você estava apanhando, né, e tomando umas boas e merecidas varadas, em algum momento você dizia: Pai, chega, basta, chega, tenha compaixão, chega, Pai, chega, mãe. E eles paravam.
O nosso Deus é um Deus que vai não apenas disciplinar, mas vai deitar o óleo nas feridas. Vai cuidar da gente, para que a gente se recupere, para que a gente siga em frente, para que a gente se levanta e não desfaleça na nossa alma. Ao passo que a ação de um pai terrestre é de curto prazo, a ação de Deus é para a eternidade. Ele está interessado no nosso bem-estar eterno e não apenas passageiro desse tempo que nós estamos vivendo. Deus está interessado no nosso bem-estar eterno. A disciplina, ela tem um caráter doloroso. Verso 11. A disciplina tem um caráter doloroso. E é difícil a gente gostar da ação da disciplina na hora que está levando a lambada. Durante o tempo do sofrimento ninguém gosta. Todos nós reprovamos, choramos, lamentamos, esperneamos, dizemos: Deus, para que isso? Por que isso? Para com isso, o Senhor acha que eu vou aguentar, que eu vou suportar? Né? A gente é assim. Porém depois, quando as coisas se encaixam nos seus devidos lugares, a gente entende, o propósito era esse. Louvado seja Deus, perdão pelo meu pecado, perdão pelo meu erro, Pai. Né? Quando o verdadeiro propósito fica sendo mais claro, aí tudo se alivia, né? Aquilo que parecia doloroso e ainda é, agora a gente enxerga pelos olhos do resultado, do que produziu, aonde nos levou, aonde nós chegamos, e a gente vê que foi para benefício nosso, né? A disciplina de Deus produz um fruto, né? Em outra palavra, a poda, né? Jesus diz que para que nós demos mais fruto ainda, Ele nos poda. Então a poda ela faz com que a gente frutifique mais. A poda dói, a poda machuca, a poda tira coisas que a gente queria manter conosco, mas ela lança fora, né? A poda nos conduz a um fruto pacífico, o fruto da justiça, que é manifestado pela santidade de Deus aos que têm sido exercitados pela disciplina, que se submetem à disciplina, que aceitam a disciplina de Deus e se adequam à vontade de Deus. Nestes é gerado esta justiça de Deus, esse fruto pacífico de justiça, e nos tornamos então participantes da sua santidade. Qual é o alvo de Deus? Que sejamos semelhantes a Jesus, que sejamos parecidos com Jesus, né? E aí chegamos no verso 12. O escritor dirige uma exortação direta aos seus leitores. As palavras de encorajamento aqui são vívidas, são visuais. É como se a gente pudesse enxergar o que ele está falando, né? As mãos descaídas e os joelhos trôpegos, ou joelhos vacilantes, ou joelhos desconjuntados, né? As mãos enfraquecidas, né? De que se trata isso? Está falando de espíritos desanimados, de pessoas que estão internamente desanimadas. No sentido, então, agora de fortaleçam-se. Não é para eu fortalecer você em primeiro plano, não. É fortaleça-se. Como aconteceu com Davi, né? Davi ouve a palavra: o filho que você teria com Batseba vai morrer, né? A criança nasce e fica doente, e passa uma semana doente. Enquanto a criança está doente, Davi está orando, né? Davi está ali se lamentando, chorando, né? Orando a Deus, pedindo misericórdia de Deus. A criança morre. Agora então eles pensam: vamos contar para Davi? Não vamos contar. A criança morreu, disse Davi. Ele percebeu na fala, ele percebeu na atitude das pessoas: a criança está morta, né? Sim, ela está morta. Então agora eu quero comer. Traga alguma coisa para que eu recupere as minhas forças, para que eu me fortaleça. Ou como quando acontece lá aquele desastre acho que é 1 Samuel capítulo 31, se não me falha a memória, né? Quando Davi sai do acampamento e ele volta, e o acampamento foi totalmente destruído, as mulheres foram levadas cativas, ele
se põe a orar e diz a palavra que ele fortaleceu-se no Senhor. Eu e você precisamos nos fortalecer no Senhor, vencer o desânimo, buscar em Deus este renovo, esta força, mesmo em meio às tribulações. Então, no sentido de fortalecer em suas próprias mãos e seus próprios joelhos, é que está ali essa palavra. Fortaleçam as mãos, os joelhos vacilantes, mas também no sentido de encorajar os outros, de levantar o ânimo do outro, de ser um ombro amigo para suportar aquele que está desanimado, para levantar aquele que está desanimado, para de alguma maneira ajudar a este, porque a gente só pode ajudar, o desânimo só vai sair de dentro da pessoa quando o próprio Deus trabalhar aqui dentro. E eu, em nome de Jesus, profetizo: você não vai ficar desanimado. Continue olhando para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Para que isso? Para que a gente continue caminhando a carreira que nos está proposta. E agora não adianta então, já que estamos nessa caminhada, fortalecemos as mãos, fortalecemos os joelhos. O que nos levou a isso? Provavelmente caminhos errados, provavelmente pecados, provavelmente aquele relaxamento paulatino que eu citei agora há pouco, né? De nada adianta fortalecer os joelhos e pôr as mãos em ordem para continuar andando no caminho errado. É necessário consertar e andar em caminho de retidão, né? A retidão forma uma ligação com a ideia da justiça. Andar no caminho reto, irmãos, nem sempre é fácil. Se a gente observar nossas estradas, por exemplo, a Estrada da Graciosa, né? Nós aqui do Paraná conhecemos bem, principalmente nós aqui de Curitiba e o pessoal do litoral, a gente conhece bem a Estrada da Graciosa. Ela é extremamente sinuosa. Por que ela é tão sinuosa? Porque um caminho reto ali necessitaria a explosão de várias montanhas que estão ali a fim de fazer um caminho reto, né? Necessitaria tirar vários obstáculos da frente. Aonde eu quero chegar com isso? Normalmente, os caminhos naturais são tortuosos, para evitar as dificuldades ao invés de enfrentá-las. É isso que significa. Andar no caminho reto é enfrentar a dificuldade. Não é fugir delas, não é desviar delas, é enfrentar, retirar as pedras do caminho, né? Retirar o tropeço que tem no caminho. Isso precisa ser resolutamente de uma decisão. Eu não vou mais pecar, isso aqui não vai mais me dominar, eu vou vencer esse pecado e nada vai mais me desanimar. É assim. Uma estrada reta e lisa é uma bênção para os mancos. Ele cita ali a questão daquele que manqueja, para que aquele que é manco não pereça totalmente, né? Então, uma estrada lisa, reta, é bom para quem é manco, afinal é muito mais fácil para que possa fortalecer e firmar sua bengala, por exemplo, né? Aqueles que estão num estado fraco devem concentrar-se na cura. Quem está vivendo um momento de fraqueza e de desânimo, olhe para a cura e não foque no problema, não foque na dor, não foque na lesão. Não foque na dor que você sofreu ou na marca que você tem. Foque no remédio, foque na cura, foque naquele que te fortalece, foque naquele que pode te pôr de pé e tirar todo esse desânimo aí de dentro. Lembre de Jacó. Jacó no Val de Jaboque luta com o anjo do Senhor e passa a noite toda lutando até que o anjo vai e toca no seu quadril, toca na juntura da coxa. Dali em diante, o resto da vida de Jacó foi manco. Dali em diante ele foi manco, uma ferida que nunca não era exposta, mas todas as vezes que ele mancava, ele lembrava: naquele dia eu deixei de ser Jacó e passei a ser Israel, o príncipe de Deus. Me custou alguma coisa, me doeu alguma coisa, foi difícil, mas me salvou. Foi complicado, mas me deu uma nova vida. Em nome de Jesus, não permaneça manco.
Fortaleça-se no Senhor. Não permaneça desanimado. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Não olhe apenas para aquilo que o ser humano passa, não. Olhe para Jesus. Pedro vai dizer na sua epístola, muito sabiamente, lembre que o que está acontecendo com vocês, acontece com todos os seus irmãos no mundo. Lembre disso. Mas o autor aos Hebreus, ele diz, olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Olhe para aquele que passou por tudo, vendo que lá na frente valeria a pena. Valeria a pena continuar, valeria a pena perseverar, porque tinha uma coroa de glória esperando, porque tinha a salvação da humanidade esperando, porque tinha um resgate eterno preparado para todo aquele que nele crê. Então valeu a pena. Se Jesus enfrentou, se os heróis da fé enfrentaram, se eu estou enfrentando e se você enfrentar, certamente venceremos os períodos de desânimo, mandaremos embora essa depressão, essa vontade de permanecer paralisado, fraco, doente, e seremos levantados no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba esse estudo, esta palavra, essa meditação para a edificação do teu coração. Eu volto na semana que vem com Hebreus 12 a partir do verso 14, e que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um. Não esquece, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com um amigo, tá bom? Deus abençoe a todos.